Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 3. Colossenses 1, a partir do 3. Vou ler para os irmãos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Até aí, irmãos. Essa porção da palavra começa no versículo 3, Paulo falando: damos sempre graças a Deus. Paulo começa falando: damos sempre graças a Deus. Amém. Sempre que Paulo orava pelos irmãos, ele dava graças a Deus. Amém. Aprender a dar graças em todas as circunstâncias é uma bênção para nós. Amém. Ter um coração grato é uma bênção para nós. Quando você tem esse coração de dar graças, você vive em um constante estado de gratidão, em um constante estado de satisfação. Quem é grato é feliz. Quem é grato é feliz. Amém. A palavra de Deus ela tem várias porções onde ela nos recomenda dar graças. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Timóteo capítulo 6, aquela porção do 7, 8, 9, quando o tio Paulo fala: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso mostra que ter um coração contente e grato é uma bênção para nós. Amém. É uma salvação para nós. Quando o nosso coração começa a perceber e comparar o que eu não tenho, eu começo a achar ruim e eu desprezo até o que eu tenho. Se você começa a olhar para algumas coisas e você pensa: eu não tenho, começa a ter uma insatisfação no interior. Mas quando você olha para o Senhor e vê o que você tem, só gera um sentimento: gratidão. Amém. Nessa porção de Colossenses, Paulo falou de fé, amor e esperança. Essas três coisas Paulo havia enfatizado em Coríntios, capítulo 13: fé, amor e esperança. Lá em capítulo 13 de Coríntios, Paulo fala: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Então a ênfase que ele estava dando ali era o amor.
por causa da situação dos irmãos de Corinto. Ele enfatizava o amor. Agora aqui em Colossenses, a ênfase está na esperança. A ênfase que Paulo dá na questão aqui é na esperança. Esperança da revelação de Jesus Cristo. Esperança da volta do Senhor. Qual é a sua esperança? Se você pegar o versículo 27 aí de Colossenses 1, você vai ver. Fala assim: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a sua esperança? Cristo. A minha esperança, a sua esperança é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Por um lado, Cristo está nos céus. Por outro, está dentro de vós. Dentro do nosso ser, no nosso coração. Fé, irmãos, é perceber e receber o que está em Cristo. Fé, perceber e receber o que está em Cristo. Amor é experimentar e desfrutar aquilo que nós recebemos de Cristo. Esperança é esperar e aguardar a glorificação de Cristo. Tudo isso nós estamos vivendo hoje. O motivo é que ainda fala aqui no versículo 4, ele fala assim: desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aí o 5 fala: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Tem para nós uma esperança preservada nos céus. E está ligado, Paulo fala que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo percebia que havia amor nos irmãos para com todos os outros irmãos. Esse amor é fruto da nova vida que nós ganhamos, que nos leva a ter amor pelos irmãos. E ele ainda fala: por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade no Evangelho. Essa esperança está separada para mim e para você nos céus. É por isso que hoje existe um amor que nos leva a amar os irmãos. Por que eu amo vocês? Por que os irmãos me amam? Por que nós nos amamos? Porque nós vamos viver juntos para sempre. Há uma vida que nos tornou um. Há uma vida que nos uniu e nos tornou irmãos. Essa vida fez e fará com que nós vamos ficar sempre juntos. Por causa dessa esperança na glória, eu não posso ter problema com você. O que adianta eu não amar você se nós estaremos juntos para sempre? O fato de eu saber dessa esperança na glória nos leva a ter um amor agora pelos irmãos. Se eu tenho dificuldade nessa questão de amor, eu preciso ir diante do Senhor. Porque quando eu falo amor, irmão, não sou eu amando, tá? É o Senhor trabalhando em mim. Ou seja, é resultado da vida crescendo. Então essa esperança na glória, ela está muito relacionada com o nosso viver hoje. Se você tem esperança na glória, isso tem que mexer com a sua vida agora. Porque o meu viver agora tem muito a ver com a esperança que me está guardada no céu. Amém. Quanto mais amor de Deus eu tenho em mim, mais eu tenho expressão desse amor para com os outros. E mais esperança na glória eu tenho. Isso é tudo uma coisa que flui de forma natural. Para pensar, quando o Senhor voltar e colocar todos os filhos dele diante dele, qual será o tratamento que ele vai dar no tribunal para um filho que amava os irmãos e para um outro filho que nem ligava? Como será que o Senhor vai tratar cada um? Já até sabe a resposta, né? Qual o tratamento que o Senhor vai dar para quem mais ama e para quem menos ama?
Por isso que amar os irmãos e ter esse amor vivendo em mim é uma esperança da glória. Amém. Isso promove para mim uma esperança quando eu estiver diante do Senhor. Se eu não vivo essa realidade hoje, se eu não vivo essa glória do Senhor hoje, se eu não vivo isso no meu dia a dia hoje, se eu não tenho essa esperança hoje, esse amor vivendo hoje, eu tenho pouca esperança lá na frente. Nós temos que ser práticos, irmãos. O que está guardado para mim lá é só a plenitude do que eu já desfruto aqui. Amém. Se eu não desfruto nada aqui, eu vou ter dificuldade diante do Senhor naquele dia. Se Cristo é de fato a nossa esperança, nós temos que vivê-lo todos os dias. Amém. Cristo é em vós a esperança da glória. É a esperança da glória? Nós respondemos, sim, é. Mas o quanto nós vivemos esse Cristo então hoje? É isso que determina a glória lá na frente. Nós estamos ocultos, a palavra fala que nós estamos ocultos com Cristo em Deus. Essa é a sua realidade. Hoje nós estamos junto com Cristo, oculto em Deus. Porém um dia isso vai ser revelado. Aqui Colossenses 3,4 fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Um dia, a realidade que eu tenho hoje vai se manifestar. Amém. Por isso eu preciso desfrutar e ter essa realidade hoje. Amém. Versículo também de 2 Tessalonicenses 1,10 diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. O Senhor vai ser um dia admirado em você e em mim. Isso tudo nós estamos lendo, está se referindo lá na frente, na glória. Aí eu trago para hoje, maio de 23. O Senhor é admirado hoje em nós ou não? Porque o amanhã é só um resultado do hoje. É só uma expressão plena da realidade que eu vivo hoje. O Senhor é expresso, é manifestado, é admirado na sua vida, na minha vida. Preocupe-se com isso todos os dias, tá, irmão? Em ser uma testemunha, em ser alguém que testemunha a vida de Deus. Deus te deu tudo que você precisa, já está aí dentro. Ela só precisa se manifestar. E isso vai ser manifestado na segunda-feira, na terça, na quarta, na hora que vier problema, na hora que vier tribulação. Por meio de quem nós vivemos hoje? É por meio de Cristo. Cristo tem que ser a minha vida hoje. Não o meu ego, não a minha personalidade, a minha pessoa. Tem que ser Cristo. Então a nossa confiança naquele dia depende muito de como nós vivemos hoje. João já deixa uma advertência para nós em 1 João 2,28. Ele fala assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se nós vamos ter confiança ou não naquele dia, depende de agora. Se eu vou me afastar envergonhado, ou se eu vou permanecer com tranquilidade, depende de agora. Depende de como Cristo vive em mim agora. Se Ele está sendo admirado em nós hoje ou não. Se a volta de Cristo vai ser glória para você ou para mim, isso depende de como eu estou vivendo a minha vida hoje. Eu quero que ela seja glória para nós. Eu quero que Cristo seja a minha vida, ou seja, Cristo ser a esperança em nós, não seja apenas uma frase, mas seja realidade para nós. Então nós amamos os irmãos e nós temos uma esperança guardada na glória para nós, tá?
E o versículo 6 fala que que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. O finalzinho do 5 fala: ouviste a palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. O Evangelho chegou até vós. Quando você escuta isso, você tem uma tendência de achar: não, isso aqui chegou para mim um dia em 1900 e tanto, quando eu converti. A gente sempre põe o Evangelho como aquele que foi pregado para mim. Irmão, o Evangelho é pregado para você todo dia. A palavra de Deus, sempre que você está lendo ela, o Evangelho está sendo pregado para você. Por isso, quando a gente prega o Evangelho, na verdade eu só estou repetindo aquilo que eu ganho do Senhor todo dia. O Evangelho é uma constante no nosso viver. Esse Evangelho é que gera esse amor de Cristo em nós e que me leva a amar os irmãos. Para olhar na palavra, judeus e gentios nunca se amaram, só foram se amar quando Cristo apareceu, quando o Evangelho chegou e alcançou a vida deles. Aí ele derrubou aquela parede, o muro de separação. Ou seja, quem nos faz um é o Evangelho, é o Evangelho de Cristo Jesus. E o versículo 6 falando: chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ouvistes a graça e entendestes a graça. Nós precisamos ouvir e entender. Amém. O que é a graça, irmãos? É fácil essa. É o próprio Cristo. Eu preciso ouvir Cristo e entender Cristo. Eu preciso usar a minha mente para entender o Senhor. Eu preciso usar o meu espírito para entender o Senhor. Eu preciso compreender bem a palavra de Deus. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso ter clareza. A palavra fala que vós, porém, temos, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos conhecer e compreender bem o Senhor. João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O Verbo habitou cheio de graça e de verdade. Esse Verbo é Cristo. Cristo é a graça e a verdade. E no versículo 16 fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça é uma pessoa. E nós ouvimos essa pessoa e entendemos essa pessoa. Essa pessoa chegou até nós por meio do Evangelho. Amém. Como é que está o nosso entendimento de Cristo? Nós entendemos, desfrutamos, vivemos Cristo? Ou Cristo ainda é meio distante para nós? Ou Cristo ainda é meio incompreendido por muitos de nós? Ou Cristo é só algo que eu escuto sábado e domingo, mas de segunda a sexta eu tiro férias de Cristo? Eu preciso compreender essa graça todos os dias na nossa vida. Versículo 9, Paulo fala assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Conhecer a vontade do Senhor está inteiramente ligado com entender e conhecer essa graça. A vontade do Senhor que fala aqui, conhecimento, pleno conhecimento da sua vontade. Quando eu falei isso, mas não é uma questão de conhecer, Senhor, eu vou comprar um carro. Qual é a sua vontade? Vou arrumar um emprego ali, devo aceitar esse emprego ou não, Senhor? Qual é a sua vontade? Não é essa a vontade. Vou casar com aquela pessoa ou não vou, Senhor? Qual é a sua vontade? Não é essa a vontade. É a vontade do plano eterno de Deus. É essa vontade que eu e você precisamos conhecer. É essa vontade que nós precisamos ter pleno conhecimento. Amém. É da economia de Deus. É de tudo que Deus planejou. É que você precisa ter pleno conhecimento. É do todo. De tudo que Deus desejou e fez. Eu preciso ter pleno conhecimento. Em Efésios 1, o versículo 5 fala: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo beneplácito da sua vontade. No versículo 9 fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade. No versículo 11 fala:
conforme o conselho da sua vontade. Você tem aqui o beneplácito, o mistério e o conselho da vontade de Deus. E tudo isso que nós precisamos ter pleno conhecimento. Aí você vai, nossa André, é coisa demais. Preocupa não, só desfruta. Preocupa não, só desfruta. Quem vai te dar esse pleno conhecimento é o Senhor. Mas nós precisamos desfrutar o Senhor. Todo dia buscar o Senhor. Aí eu faço duas perguntas. Primeiro, você conhece essa vontade de Deus? Esse propósito eterno de Deus, você conhece? Não precisa responder, mas pensa assim, eu conheço a vontade de Deus? E a segunda pergunta é, aonde que você se encaixa nessa vontade aí? Deus tem nossa avó falava, Deus tem um plano, criou o homem para se expressar, o homem foi corrompido, Deus veio, providenciou uma salvação, veio à terra, viveu entre nós, morreu na cruz. Beleza, essa é a vontade. Agora Ele está nos edificando como corpo de Cristo e um dia nós seremos a sua noiva. Beleza? Essa aí é a vontade do todo. Agora você se encaixa onde aí? Você faz parte disso? O que você é disso? Protagonista? Ou só um coadjuvante? Nessa vontade, você é um protagonista, um ator principal? Ou é só um coadjuvante que fica assistindo? Deve ter uma vontade. Até recita de cor. Mas a vontade de Deus está lá, e eu estou aqui. Onde nós estamos? Isso muda a nossa vida hoje, garoto. Amém. Às vezes a gente não quer se envolver com Cristo. Não quero não. Eu não quero ser só um mero coadjuvante. Bíblia debaixo do braço, abre só sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a Bíblia fica na prateleira. Deixa isso para lá. Hoje tem reunião, vou na reunião, Bíblia debaixo do braço, sábado, domingo, volta segunda. Só um coadjuvante. O Senhor nos salva disso. Amém. Eu quero envolver, eu tenho envolvimento com esse Senhor. Amém. Esse conhecimento vai trazer salvação para mim, tá? E esse conhecimento com toda a sabedoria e entendimento. A sabedoria é a intuição que o seu espírito tem, e o entendimento é a percepção que você vai ter na sua mente. Nós precisamos disso, tá? Na época aqui, os colossenses, os irmãos de Colossenses estavam sendo muito influenciados por toda aquela cultura, aquela religiosidade da época, gnosticismo, ascetismo, misticismo, as observâncias da lei, as ordenanças da lei, tudo aquilo estava poluindo a cabeça dos irmãos. Por isso que Paulo vem falar, você precisa transbordar do pleno conhecimento da verdade, da sua vontade. Porque só conhecendo a vontade do Senhor é que a gente permanece. Se eu não tiver clareza disso, eu sou levado, tá? Eu sou levado. Qualquer outro vento de doutrina me arrasta, me seduz. E qual que é a vontade do Senhor? Que a gente seja saturados de Cristo, cada vez mais saturados de Cristo. Quando a gente conhece, irmãos, a vontade de Cristo, nós entramos no descanso. Quando a gente não conhece, a gente sofre muito por não conhecer a vontade. Tem uma porção muito conhecida na palavra, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vou compartilhar com os irmãos só para pincelar ali alguns pontos. Marcos 4, 35, aquela porção que Cristo entra no barco e vai atravessar para o outro lado. O Senhor tinha, nos versículos anteriores, Ele tinha ensinado sobre todas as parábolas do reino. Aí o Senhor estava cansado, virou para os discípulos e falou, vamos passar para o outro lado. E Ele entrou no barco. Versículo 35 fala assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Amém. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Cristo tinha ensinado, passado todos os princípios, todas as parábolas, estava cansado, falou: vamos passar para o outro lado. A palavra fala: já era tarde. Eles entraram no barco, engraçado, interessante, o versículo 35 fala: e despedindo as multidões, o levaram assim como estava. Ele não tomou um banho, ele não trocou, do jeito que ele estava, entrou no barco e foi atravessar. E o Senhor deitou e dormiu. Quando a confusão começou, o mar começou a ficar agitado. Provavelmente, isso não está escrito, né? Provavelmente os discípulos falaram assim: não, deixa o Senhor quieto lá. Nós somos pescadores, nós conhecemos mar, barco, isso é com a gente mesmo. Vamos precisar acordar ele, não. Deixa o Senhor quieto, deixa ele descansar, coitado. Ele está o dia inteiro hoje falando das coisas, está cansado, deixa ele dormir. Aí eles ficaram tentando ali resolver o problema. Só que a situação foi piorando. E o que aconteceu? Aí eles foram falar com o Senhor. A gente é assim, né? Enquanto dá, a gente vai. Não falar nada pro Senhor, não. Na hora que a coisa fica feia, a gente vai falar com o Senhor. Mas é interessante que quando eles chegam para o Senhor, qual era o tipo de pergunta, de abordagem, de coração que eles chegam até o Senhor? Mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta, né, meio que censurando o Senhor. Ô Senhor, você já viu quando o menino está fazendo birra com o pai está tomando alguma coisa dele, ele fala: o senhor não gosta de mim? É mais ou menos isso, uma afronta, está querendo afrontar o pai. Parece, o senhor me ama mesmo? O senhor preocupa mesmo comigo? Mestre, não te importa que pereçamos? E o Senhor levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar. E aqui você tem um princípio interessante, que o Senhor não acalmou coisas inanimadas. Vento e mar são coisas inanimadas. O Senhor acalmou ali, foram demônios e anjos caídos. A luta do Senhor ali não era com vento, não era com água, era com anjos caídos e demônios. Ele acalmou, ele repreendeu anjo caído e demônio. E aí, por que esses demônios se levantaram contra aquele barco? Porque eles estavam indo para o outro lado fazer o quê? Expulsar o demônio de um endemoniado. Então todas as forças malignas se uniram para que aquilo não acontecesse. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui na linha de raciocínio. Aí o Senhor levanta, acalma a tempestade. Aí a vez de perguntar agora é do Senhor. Agora o Senhor pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, aqui nessa porção, no finalzinho, os discípulos falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse pequeno trecho da palavra são feitas 3 perguntas. Uma dos discípulos para Cristo, outra de Cristo para os discípulos e outra entre os discípulos. A primeira pergunta, que é essa que os discípulos falam: mestre, não te importa que a gente morra? Essa pergunta é a nossa pergunta no momento de desespero, quando a situação pega. Nós não somos diferentes desses discípulos. Essa pergunta estava indicando o limite. Eles já estavam no limite da situação. Senhor, o senhor não se preocupa comigo? Eu vou morrer. O senhor não está vendo, não? Não adianta a gente falar: os discípulos foram grossos, né? Foi grosseiro. Irmãos, às vezes nós somos assim também, grosseiro com o Senhor. Será que a gente percebe isso?
por não conhecermos a plena vontade do Senhor, por nos faltar o pleno conhecimento da verdade do Senhor, da sua vontade, às vezes a gente faz isso. Senhor, tu não me ama não? Você não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo que eu perdi o emprego? Não está vendo que eu perdi a saúde? Não está vendo isso? Não está vendo aquilo? Não está vendo aquilo outro? Será que Deus se importa comigo ou não? O Senhor não vai fazer alguma coisa? Esse era um conflito que os discípulos estavam vivendo ali naquele momento, na mente deles. E esse é o conflito que nós vivemos hoje também. Sabe por que às vezes nós vivemos esse conflito? Porque não conhecemos a vontade do Senhor. Eles deveriam ter conciliado a palavra de Cristo. Passemos para o outro lado. Quando o barco estava para virar, eles tinham que falar assim: o Senhor falou que eu vou passar para o outro lado. Se o Senhor falou, eu conheço a vontade do Senhor, eu vou ficar em paz. Mas parece que esqueceram disso. Por isso que eu estou falando isso para os irmãos, porque conhecer a vontade do Senhor não pode ser teoria. Tem que ser algo vivo, forte, porque quando chegar segunda-feira, eu vou precisar conhecer a vontade do Senhor. Senão eu vou surtar, senão eu vou murmurar, senão eu vou chutar tudo. Conhecer a vontade de Deus não pode ser teoria, tem que ser a minha vida. Aí eu vou entrar no descanso. A hora que a doença chegar, eu vou entrar no descanso. A hora que a situação financeira chegar, apertar, problema de toda a natureza, que a gente está sempre sujeito a isso, eu conhecendo a vontade, eu vou entrar no descanso. Amém. Tem um corinho, né, muito conhecido, que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Conhecido. Agora a questão é que Cristo está no barco e a coisa está feia. Cristo está no barco e a situação está preta, e nós estamos lá: Senhor, não, você não se importa que eu vou morrer não? Percebe, irmãos? Nós cantamos, Cristo está no barco, eu creio nisso, você também. Mas de repente, eu me descabelo, parece que o que eu cantei não é real mais. O que determina isso é o conhecimento que eu tenho da vontade do Senhor. Nós precisamos cantar e crer. Não só cantar, precisa crer. Cristo está no barco? Tá, vai tudo bem. E passa o temporal. Então vai passar. Como? Não sei. Ele está comigo. Esse é o problema dele. Eu só creio. É difícil isso para os discípulos assimilarem. Olha só, irmãos. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. O Senhor falou: vamos passar para o outro lado. Sim, Senhor. Entraram no barco. Estavam dentro do propósito de Cristo e estavam passando problema. Uma coisa, irmãos, é nós discernirmos os problemas que vêm para quem está errado. Você pega lá a tribulação, o mar não agitou para Jonas? Mesma coisa. Jonas fugiu do Senhor, entrou no navio e o mar... É fácil a gente entender: ah, claro, está fazendo errado, está fugindo de Deus, né? Deus tem que levantar uma circunstância dessa mesmo. Agora, se tiver tudo certo, mas eu não fiz nada errado, eu estou cooperando, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou dentro da vontade do Senhor. Aí olha essa tempestade, tem alguma coisa errada, não é possível. Você percebe que quando nós nos julgamos que está tudo ok, a gente percebe que está tudo certo e as tribulações não param de vir, nessa hora, mais do que nunca, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Mais do que nunca, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Entender a tempestade de Jonas é fácil, mas entender certas tempestades na minha vida, aí eu não entendo. Ah, não, por que o Senhor está deixando um negócio desse? Por que isso aí está acontecendo comigo? Na mente dos discípulos, eles tinham urgência de que aquele problema fosse resolvido, que eles iam morrer. Senhor, nós vamos morrer, o Senhor tem que fazer alguma coisa. O que o Senhor estava fazendo? Dormindo.
Mas não é possível, Senhor. Por que o Senhor estava dormindo? Porque Ele estava no descanso. Porque o Senhor sabia que a vontade dEle é que vai prevalecer. Então Ele descansa. Eu não sei, então eu fico louco. Senhor, eu vou morrer. Quando eu entro na vontade, toco, passo a compreender, ter o pleno conhecimento da vontade, eu entro no mesmo descanso que Cristo estava aqui antes. Irmãos, às vezes esse silêncio que o Senhor faz, porque Cristo estava lá dormindo, estava em silêncio. Às vezes esse silêncio do Senhor em nos acudir em certas circunstâncias, às vezes a demora do Senhor em nos dar uma resposta, às vezes isso grita mais alto do que a tribulação que a gente está passando. Eu me lembro de uma frase uma vez que não sei quem falou para mim, que na hora da prova é que o professor fica quieto, não é? No dia da aula ele fala o tempo todo da matéria, no dia da prova ele não fala nada. Na nossa experiência parece que é nas provas que o Senhor se cala. O Senhor sumiu, eu estava desfrutando tanto, Senhor, agora estou na tribulação danada. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Por isso que eu preciso conhecer a vontade do Senhor. Senão o silêncio do Senhor vai falar mais alto dentro da minha mente. O socorro não chega, a doença não sara, a situação não resolve. Você vê a situação da morte de Lázaro. O Senhor estava andando, mandaram a notícia, Maria ou Marta, alguém mandou avisar o Senhor, mestre. João 11:3 fala: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Olha o tipo, né? Aquele que você gosta, hein? Aquele que você ama, ele está enfermo. O Senhor não vai vir, não? Vem, Senhor, vai morrer, está enfermo, vem. E nós sabemos o que o Senhor faz? Se demora para ir. Lá na casa da Marta, como é que devia estar o clima? O Senhor não veio. Ele não era amigo seu, não? Ô Marta, ele não era seu amigo? Ele não posava aqui na sua casa todo dia? Posava, eu queria. Cadê o Senhor? O Senhor não era amigo? Toda vez que ele vinha nessa cidade, ele não dormia aqui. Mas cadê o Senhor? O Lázaro está morrendo, Marta. O que será que não foi falado ali naquela... O que será que não passou na mente deles ali, delas ali? E o Senhor ainda responde, ele fala assim: essa enfermidade não é para a morte, porque Ele sabe qual é a vontade. O Senhor fez de propósito. É difícil, né, a gente entender isso, mas eu preciso crer. Senhor, o Senhor dá um prazo para o Lázaro morrer, foi da sua vontade? Foi. Mas o Senhor quer que ele vai morrer, porque eu vou ressuscitar, mas eu vou deixar ele morrer. Irmãos, o nosso homem natural não aceita. É por isso que nós precisamos viver o Espírito. É o homem espiritual que toca nisso. A pleno conhecimento dessa vontade por meio do Espírito. Aí até que chegaram na Marta lá e falaram: ó, Lázaro morreu, né? Lázaro morreu. Cadê o Senhor? Aí o Senhor chega. 4 dias depois, o Lázaro já estava morto, já estava sepultado, o Senhor chega. Quando ele chega, a palavra de Deus deixa registrado para nós, né? 21, do capítulo 11 de João: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ei, Senhor, por que o Senhor não chegou antes? Senhor, não mandaram recado lá para o Senhor? Ninguém foi lá e falou: se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. E a resposta do Senhor, né? Teu irmão lá de ressurgir. O Senhor em paz o tempo todo. E ela fala: claro que vai. Eu sou crente, eu sei que ele vai. Claro, nós vamos ressuscitar na glória, lá na glória, tudo lá, né? Lá na frente, a gente tem uma tendência de achar que o descanso é só lá na frente. Não, vai sim. Dita a volta, a ressurreição vai sim. Aí o Senhor vai lá e dá aquela corrigida com amor, todo amor. Ele fala para ela assim: eu não fui, né? Eu não serei, eu sou a ressurreição
e a vida. Na cabeça da Marta, da Maria, o Senhor tinha se atrasado, mas na cabeça do Senhor estava tudo certo. O tempo do Senhor não é o seu, o tempo do Senhor é dele. O que eu preciso fazer? Conhecer esse tempo. Não é eu fazer o Senhor vir no meu tempo, é eu entrar no tempo de Deus. E para isso eu preciso conhecer a vontade, senão eu vou ficar desesperado. Se o Senhor está demorando hoje para te acudir, para te socorrer, é porque Ele está trabalhando em algo bem melhor para você. Se você está achando que chegou no fim, não dá mais, porque o Senhor tem algo bem melhor para você. Além do que nós pedimos e pensamos. Eu preciso crer. Eu preciso descansar. Então, acalme o seu coração. Faça como Salmos 42:11, né? Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse versículo tem várias vezes ele salva. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? O salmista está falando com ele mesmo. Isso chama-se batalha espiritual. Estou falando para a minha alma. Alma, você está perturbando por quê? Eu estou exercitando o meu espírito. Espera em Deus. Amém. Ah, mas já morreu, já sepultou. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Graça, gratidão. Amém. Em tudo dai graça. Eu ainda o louvarei. Amém. Daquela primeira pergunta dos discípulos, tinha todo esse contexto. O Senhor falou que a gente vai morrer não? Aí o Senhor faz uma segunda pergunta: por que vocês assim tímidos? Por que não tendes fé? Irmãos, por que o Senhor perguntou isso para os discípulos? Porque os discípulos precisavam crer no que Ele tinha dito. Passemos para o outro lado. Nós temos aqui, eu vou falar para os irmãos, 4 questões do porquê que eles poderiam estar em paz. Não precisavam de estar naquela angústia. E isso o Senhor fala para nós hoje, serve para nós hoje também. Por que o Senhor estava falando daquela forma para eles? Era como se eles falassem: o Senhor não está vendo que está tudo caindo aqui, que agora mesmo esse barco vai afundar? Eles podiam ter respondido, mas por que Jesus pergunta assim para eles? Primeiro, eles tinham ali a promessa de Jesus: passemos para o outro lado. Pronto. Isso basta. Pronto. Você já tem a promessa. Quem prometeu que vai passar para o outro lado é o Senhor. Pronto. Já é suficiente para que eles entrassem no descanso. Quem prometeu é fiel. Então escuta o Senhor. Para de ouvir as outras coisas. Escuta só o Senhor. Segunda coisa também, eles tinham ali a presença de Jesus, que estava dormindo com ele no barco. O Senhor falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso para mim basta. Tem que bastar. Tem que bastar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isso tem que bastar para nós. Nós temos a presença do Senhor conosco. Isso não é teoria, isso é a vida, é vida para nós. Uma outra questão do porquê que eles tinham que estar em paz, ter fé, é porque o Senhor é a paz. E Ele estava em paz. Você já viu quando você está numa situação assim, que tem uma pessoa mais acima de você, você está só olhando assim, vendo que a coisa não está boa, aí você fica olhando para ela, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Se ele estiver sereno, é porque tem tudo sob controle. Se ele desesperar, é que a coisa danou de vez. Aí não sei o que vai acontecer, porque tudo bem, mas tem aquela pessoa, né? Aí a gente fica espelhando naquela pessoa, para ver a serenidade dela, para ver o controle emocional dela. Assim é o que eles tinham que ter feito com Cristo no barco. Eles tinham que olhar e falar assim: por que nós estamos desesperados? O Senhor está dormindo.
Se ele está em paz, nós também podemos ter essa mesma paz que ele. E hoje não é diferente para nós, irmãos. Mesma realidade para hoje, tá? E paz, irmão, não é a ausência de tribulação. Paz é, mesmo no meio da tribulação, saber que o Senhor tem tudo sob controle. Isso é tocar na paz. Fica, eu estou cheio de problema. O mundo inteiro tem problema, para todo lado tem problema. Mas nós temos uma diferença. Nós sabemos que está tudo sob controle do Pai. Jesus, o Senhor falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a última coisa aqui do porquê que eles tinham que ter tocado no descanso é porque havia ali o poder de Deus. Então eles tinham a promessa, a presença, a paz e o poder de Deus ali. O Senhor, quando levantou, ele repreendeu os demônios, repreendeu os anjos caídos. E quando você pega essa porção e continua lendo, ele chega do outro lado, ele repreende os demônios, uma legião de demônios, que era em torno de 6 mil a 5 mil demônios, uma legião em torno de 6 mil a 5 mil soldados. Ele repreende uma legião de demônios daquele endemoniado. Quando ele volta, ele entra no barco e volta por outro lado, uma multidão se acerca do Senhor. Aí vem Jairo e fala: Senhor, minha filha está morrendo, vem cá na minha casa curar minha filha. E enquanto ele está indo para curar a filha dele, uma mulher que sofreu de hemorragia toca nas vestes do Senhor, sai poder do Senhor. Aí chega e fala assim: para de aborrecer o Senhor porque sua filha morreu. O Senhor fala para Jairo: não se atemorize, crê somente. O Senhor tem poder. Poder contra a natureza, poder contra demônio, poder contra a enfermidade, poder contra a morte. O Senhor tem poder. Amém. Eu preciso é só conhecer a vontade do Senhor, crer nisso tudo e entrar no descanso. E por fim eles fizeram aquela última pergunta entre eles: quem é este, né, que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus, se a gente for falando quem é o Senhor, a gente não para, né? Criador de todas as coisas, nosso Senhor, nosso Salvador, Filho de Deus, Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Ou seja, primogênito de toda a criação, ele é a imagem de Deus invisível. Esse é o Senhor que nós temos. Conhecendo toda essa vontade do Senhor, desfrutando, tendo pleno conhecimento disso, para no versículo 10 de Colossenses 1, nós vivermos de modo digno do Senhor. Amém. Para o seu inteiro agrado. E como consequência, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém. Tudo isso para viver uma vida no inteiro agrado, de modo digno do Senhor. O que agrada a Deus? Mateus 3,17, no batismo de Jesus, uma voz do céu disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me compraz. Lá no monte, quando o Senhor se transfigura, que Pedro fala: bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Aí uma voz entra e fala o quê? Este é meu filho amado, em quem me compraz. Então pergunto de novo para os irmãos: o que é que agrada a Deus? Cristo. Viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado é viver unido a Cristo. É simples demais a vida do crente. A vida cristã é muito simples. A religião foi jogando coisas em cima dos filhos de Deus só para a vida cristã se tornar um fardo. A religião joga fardo, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro, e a vida cristã se tornou uma dificuldade. Mas a vida cristã, vivida na presença do Senhor, é leve, é suave, é a coisa mais boa que tem no mundo, irmãos. E é essa a realidade que nós precisamos entrar. E isso é por meio do crer,
é por meio do conhecer a vontade do Senhor, tocar na presença do Senhor. E o Senhor faz o resto. Amém, irmãos. Que o Senhor nos guarde. Só fazer uma oração para a gente terminar. Oh, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor nunca desistiu de nós. Por mais que nós tenhamos falhado na nossa jornada, o Senhor insiste conosco. Senhor, queremos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender, ter pleno conhecimento da vontade do Senhor. O Senhor já nos revelou toda a sua vontade, e que essa vontade governe a nossa vida. Quando chegar a semana que vem, nós nos depararmos com as dificuldades, Senhor, nós queremos descansar na sua vontade. A palavra do Senhor fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós queremos descansar nessa vontade. Nós não queremos ficar ouvindo outras vozes. Nós queremos ouvir só o Senhor. Por isso nos guarda voltados em Ti, nos guarda concentrados no Senhor, nos guarda desfrutando do Senhor, nos ensine a crescer no Espírito, na palavra, no conhecimento da verdade, nos ensina a ter um viver digno, um viver para o Seu inteiro agrado, nos ensina a ter um viver que frutifica, um viver que manifesta a vida que nós ganhamos. Senhor, um viver cheio de esperança na glória. Quando ouvirmos falar da glória, que isso possa governar a nossa vida e não nos causar medo. Que a sua volta seja uma alegria constante em nós. Que a sua volta venha ser o nosso desejo diário. Para que nada venha nos distrair de Ti. Sabemos que em breve o Senhor vai voltar. E nós queremos estar com confiança diante do Senhor. E não sair totalmente envergonhados. Nós te amamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama também. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Jesus é o Senhor.